hoje é o livro do profeta Jonas. Os livros dos profetas menores não estão em ordem cronológica. Na semana passada a gente viu Obadias, que foi escrito quase 200 anos depois do livro de Jonas. Na época em que Jonas escreveu esse livro, o reino de Israel, que era o reino do norte, ainda existia, porque não havia sido invadido pela Síria. Mas a Síria já era um grande império mundial e era uma ameaça muito cruel para Israel. E provavelmente no reinado de Assur-Dan, que foi rei da Assíria entre 773 e 755 a.C., Deus resolveu enviar uma mensagem para a Síria. Era um recado para que eles se arrependessem, senão eles iam ser destruídos. Mas o nacionalismo de Jonas falou mais alto. E em vez dele ir na direção da Assíria, que ficava no Oriente, ele foi na direção oposta, para Tarsis, que ficava onde hoje é a Espanha. Mas Deus dirigiu os passos de Jonas, fez com que ele fosse engolido por um grande peixe, e o peixe acabou vomitando Jonas 3 dias depois no litoral próximo à Síria. Ele recebeu a mesma ordem e finalmente resolveu obedecer. Foi para lá e, em vez de pregar para que ele se arrependesse, simplesmente anunciou que em 40 dias a cidade ia ser destruída. Mas mesmo assim, apesar de toda a má vontade do profeta, Deus fez uma obra acontecer. O povo se arrependeu, desde o rei até o mais humilde. E por causa disso, o castigo não veio. Jonas fica então furioso com Deus e Deus aproveita para ensinar para Jonas a respeito da sua compaixão por toda a humanidade. Jonas estava do lado de fora da cidade, esperando para ver de camarote a destruição, que acabou não vindo. Ficou furioso com Deus e ali fora fazia muito sol, um calorão danado. Deus fez então uma planta crescer e cobrir o lugar onde Jonas estava. E com aquilo veio um alívio, uma sombrinha gostosa. Jonas ficou todo satisfeito e logo em seguida Deus mandou um verme que destruiu a planta toda e ele voltou a ficar debaixo daquele sol quente. Jonas então pediu a morte. Era melhor eu ter morrido do que ficar passando por isso aqui. E Deus falou para ele: essa tua ira não tem razão nenhuma. Você tem pena de uma planta que não te custou nada. E como é que eu não vou ter pena, não vou ter misericórdia, não vou ter compaixão de tantas pessoas que não sabem nem a diferença entre a mão direita e a esquerda? O tema do livro então é a misericórdia de Deus, não só por Israel e Judá, mas por toda a humanidade. E é uma ilustração da verdade que está lá em Atos 11, verso 18. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Que foi o que aconteceu logo depois da subida de Jesus ao céu e a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O autor então é Jonas, filho de Amitai. Ele aparece também em 2 Reis, capítulo 14, verso 25. Falando do reinado de Jeroboão II, diz assim: foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Amate até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. É esse Jonas. E algumas pessoas acham que ele pode ter sido o filho da viúva de Sarepta, que foi ressuscitado por Elias. Essa história está lá em 1 Reis, no capítulo 17, a partir do verso 8. Elias foi para a região de Sarepta, que ficava na Fenícia, e lá ficou hospedado na casa de uma viúva. Moravam só a viúva e o filho dela. Quando ele chegou lá, pediu um copo d'água. Enquanto a mulher ia buscar, ele pediu pão também. Ela falou: não, mas olha, não tem nada. A única coisa que eu tenho é um pouco de farinha e um pouquinho de azeite. Tô pegando uns gravetos aqui para preparar uma comida para mim e para o meu filho. A gente vai comer isso, depois não vai ter mais nada e a gente vai morrer. E Elias falou: olha, não vai faltar nem farinha nem azeite para você, mas primeiro você vai fazer esses bolos que você ia fazer para você e seu filho e vai trazer para mim. Ela creu, fez o que Elias falou, deu para Elias e de fato durante todo o período em que aquela fome durou na terra, não faltou nem farinha nem azeite. E foram anos. Algum tempo depois, esse menino acabou adoecendo e morreu. Mas Elias pediu a Deus, puxa, Senhor, foi para isso que o Senhor me trouxe aqui, para trazer essa desgraça sobre a vida dessa mulher. E Deus ouviu Elias e ressuscitou o menino. Esse menino que Elias ressuscitou, acham que era Jonas. E o livro então foi escrito em cerca de 770 a.C. no Reino do Norte, que era Israel, antes da invasão assíria, que aconteceu 48 anos depois. O nome dele no hebraico é Ioná, que significa pomba, e no grego é Jonas. O tempo
tempo de ação do livro é entre 790 e 770 a.C. E ele profetizou ao mesmo tempo que Amós, que a gente já viu em outro vídeo. O verso-chave, que é aquele que sintetiza a ideia central do livro, está no capítulo 3, verso 2. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E como a gente pode dividir o livro? Eu coloquei 4 partes, cada uma representada por um capítulo. A primeira parte mostra Jonas fugindo, a segunda mostra Jonas no peixe, a terceira mostra Jonas pregando e a terceira mostra Jonas exortado, recebendo aquela lição de Deus com a história da planta e do verme. E Jesus pode ser visto aí? Pode sim, na pessoa de Jonas, aquele que ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. No capítulo 1, verso 17, fala assim: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, algumas pessoas tinham chegado para Jesus e pedido a ele que desse um sinal, que provasse que ele era o Messias que eles estavam esperando. E Jesus respondeu assim para eles nos versos 39 e 40. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E existem lições para nós? Existem sim. A primeira está no capítulo 1. Quando a palavra de Deus veio a Jonas, ordenando que ele fosse para Nínive, Jonas resolveu decididamente ficar fora da vontade de Deus, fazer exatamente o contrário daquilo que Deus estava ordenando. E com isso a vida dele foi só descendo cada vez mais. Primeiro, para fugir de Deus, ele desceu a uma cidade litorânea chamada Jope, onde ele pegou um navio e nesse navio ele desceu até o porão. Lá ele ficou dormindo, mesmo enquanto estava vindo uma tempestade horrível sobre eles e os marinheiros estavam tentando não naufragar. Quando eles viram que Jonas estava dormindo, acordaram ele e falaram: olha, você não está vendo o que está acontecendo? Quando Jonas viu aquilo tudo, ele revelou: olha, eu sei que isso tudo está sendo por minha causa. Se vocês me jogarem no mar, eu sei que a tempestade vai acabar. Mas aí eles perguntaram: mas de onde você vem? Qual é a tua profissão? O que foi que você fez? E ele explicou: eu sou hebreu, sou servo do Deus Altíssimo e eu tô fugindo da vontade dele. Eles ficaram apavorados. Como é que você faz uma coisa dessas? E em vez de jogar Jonas no mar, ficaram tentando salvar o navio, salvar todos eles, salvar Jonas também. Mas aí eles viram que não tinha solução e aí eles oraram. Pediram que Deus não os considerasse culpados por matarem Jonas e jogaram Jonas ao mar. Jonas desceu para o fundo do mar e lá no fundo do mar ele foi engolido por um grande peixe. Enquanto isso, a tempestade acabou e os marinheiros acabaram fazendo sacrifícios a Deus. Encontraram a Deus no meio de tudo isso. E Jonas foi só descendo. Quando a gente decide viver fazendo o contrário daquilo que a gente sabe que é a vontade de Deus para nós, pode acreditar que a nossa vida também vai ser uma sucessão de descidas. A gente vai afundar cada vez mais até que a gente resolva, como Jonas, fazer a vontade dele. A segunda lição está nessa mesma história. Você reparou que os marinheiros fizeram todo o possível para salvar Jonas? Pois é, a gente às vezes, no meio de pessoas que nem sequer creem em Deus, que nem sequer andam com Ele, a gente consegue enxergar mais misericórdia, mais compaixão do que no meio daqueles que o adoram. Quem é que nessa história teve um comportamento mais próximo do cristão? Jonas ou os marinheiros? Foram os marinheiros. Eles fizeram de tudo para tentar salvar Jonas. E só quando eles perceberam que aquilo era impossível, é que eles resolveram fazer aquilo que o próprio Jonas tinha falado, jogando ele no mar e fazendo com que a tempestade parasse. Da mesma forma, hoje em dia é assim também. Não é porque a gente crê em Deus que a gente vai ser a pessoa mais misericordiosa do mundo, não. Procura, dá uma olhadinha à sua volta. Você vai ver muita gente que nem sequer professa o nome dele, sendo amoroso, sendo misericordioso. Da mesma forma que naquela parábola do bom samaritano que Jesus contou. Está lá em Lucas 10. Um judeu que estava viajando acabou sendo atacado por bandidos e ficou jogado ali à beira do caminho, quase morrendo. Passou por ele um sacerdote que olhou, nem ligou, continuou o caminho. Depois passou um levita, que também era da tribo encarregada das coisas de Deus. E da mesma
mesma forma que o sacerdote não ligou para aquele homem. O terceiro que passou foi o samaritano, que era um povo que era odiado pelos judeus por causa do seu culto misturado. E foi justamente o samaritano que teve misericórdia daquele homem, cuidou dele, das feridas dele, levou ele para uma hospedaria, gastou seu dinheiro para que o hospedeiro cuidasse do homem enquanto fosse necessário. Então, quem teve misericórdia nessa história foi o samaritano, de onde nenhum judeu esperava que viesse esse auxílio. E a mesma coisa aconteceu no livro de Jonas e acontece tantas vezes nos nossos dias. Então, quando a gente olhar para as pessoas, vamos tirar os nossos óculos preconceituosos e tentar enxergar quem elas são na verdade, o que elas levam no coração, independentemente da fé que elas professam. A terceira lição é que Deus está sempre pronto para dar para nós uma segunda chance. Olha só, no capítulo 1, os 2 primeiros versículos falam assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Depois, no capítulo 3, versos 1 e 2, fala assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Será que o que aconteceu entre a primeira ordem e a segunda foi pura perda de tempo? Não. Esse intervalo foi importante para que Jonas amadurecesse, para que Jonas aprendesse alguma coisa que fizesse com que na segunda vez ele fosse obediente. Para a gente também é a mesma coisa que acontece entre a primeira e a segunda chance que Deus nos dá, com a mesma ordem, com a mesma oportunidade. A gente aprende lições que transformam o nosso coração, que ajudam a gente a ver quem nós somos e ajudam a gente a tomar decisões melhores da segunda vez. E entre a segunda e a terceira também, entre a terceira e a quarta, e entre a milésima e a milésima primeira. Deus é um Deus de segundas, terceiras, centésimas, milésimas chances. Ele está sempre pronto a dar novas chances para nós e espera que a gente também esteja sempre pronto a dar novas chances para as pessoas. E a última lição é que Deus tem sempre uma mensagem de graça e salvação para todas as pessoas que estão perdidas, seja qual for o nome e o endereço dessas pessoas. No capítulo 3, dos versos 6 a 10, está escrito assim: quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. E lá no finalzinho do livro, no último versículo, Deus fala assim: Nínive tem mais de 120.000 pessoas, olha como era grande, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus tem misericórdia das pessoas, tem compaixão. Muita gente está como esses ninivitas, não sabe a diferença entre a direita e a esquerda, não sabe a diferença entre o que é certo e o que é errado. Teve uma criação toda torta, tem amigos tortos, é torto também. E para elas, o certo é errado, o errado é o certo. Tem uma mente toda tortuosa, toda turbulenta. E da mesma forma que Deus deseja que essas pessoas sejam alcançadas, Ele deseja que aqueles a quem Ele se revela e traz luz e traz transformação, façam disso o seu objetivo de vida, que é levar luz, transformação para as outras pessoas também. Faça disso o seu projeto de vida, ajude as outras pessoas a também chegarem aonde você já chegou, andando com Deus e alcançando a felicidade nessa terra. E esse foi o resumo do livro de Jonas. Na semana que vem, a gente vai ver o livro do profeta Miqueias. Ele é que profetizou que Belém ia ser a cidade onde o Salvador ia nascer. Então eu espero você lá.